Olá, alunos! Tudo tranquilo? Professor Eduardo novamente, vamos falar um pouquinho sobre reprodução humana. Vamos falar sobre o processo bem interessante que envolve desde o momento da formação da estrutura física do corpo humano, anatomia interna, e até alguns pontos mais interessantes quanto ao funcionamento dessa estrutura. Vamos falar da endocrinologia voltada à reprodução humana. Vamos começar então falando sobre a anatomia do aparelho reprodutor feminino. Vamos começar pelas damas primeiro. Então a estrutura do aparelho reprodutor feminino, ele é bem conhecido já desde o teu 8º ano, provavelmente. Ele é formado por uma estrutura conhecida como canal vaginal, que é a entrada da estrutura reprodutiva, útero, trompa e ovário. São as 4 principais estruturas envolvidas, embora aqui o canal vaginal não esteja sendo apontado, não é? Mas canal vaginal, útero, trompa e ovário são as 4 regiões que podem se observar da anatomia do aparelho reprodutor feminino de momento. No sistema reprodutor humano, a gente tem ainda, nessa parte feminina, sobre uma outra visão, a parte externa. Nós podemos classificar as estruturas reprodutivas como externas e internas. A parte externa do aparelho reprodutor feminino, ela possui algumas estruturas que nós vamos ver mais para o final da aula, que se assemelham embriologicamente com as estruturas masculinas. É claro que há a interferência dos cromossomos sexuais masculinos e femininos para que determine-se o que será feito, né, aqui dessa estrutura. A estrutura chamada abertura vaginal, a abertura reprodutiva, não é? Ela é chamada de vestíbulo vaginal. O vestíbulo vaginal, ele é rodeado pelos chamados grandes lábios e pequenos lábios. Pequenos lábios e grandes lábios. São estruturas que vão fechar e abrir durante o ato sexual com, obviamente, o macho da espécie. Quando fala macho da espécie, pessoal, muitas dessas estruturas também são observadas em outros primatas, tá bem? A região chamada de clitóris, tá? A região que, para aparelho reprodutor feminino, ele se assemelha muito em função à glande masculina, tá? Então, o clitóris, ele é uma região de sensibilidade, tá? Estimulação. A mulher fica estimulada a partir do movimento do clitóris e que provoca a lubrificação do chamado vestíbulo vaginal e do canal vaginal como um todo, permitindo, né, aceitando a cópula pelo macho, certo? É interessante se observar que vocês viram aqui essa legenda, a abertura da uretra, próximo à abertura do vestíbulo vaginal, a saída do aparelho aparelho excretor, né? A uretra feminina muito curta e que se comunica muito próximo, a sua saída se comunica muito próximo com a entrada do vestíbulo vaginal, a entrada do aparelho reprodutor feminino, tá? É logo acima, um pouco mais acima, tá? Então, se nós fôssemos pegar nessa estrutura como está sendo vista aqui, nesse ângulo anatômico que está sendo vista, nós chamamos de decúbito dorsal, ou seja, o nosso objeto está em decúbito dorsal, ou seja, está de costas como se tivesse uma maca aqui embaixo, e vocês estão com os membros inferiores em abdução, né? Estão abertos, né? Abdução, e vocês podem observar aqui a estrutura reprodutiva, a sequência de cima para baixo, de ventre para dorso. Segue-se de clitóris, abertura da uretra, vestíbulo vaginal e esfíncter anal, ok? Vamos indo. Essa é a parte externa. A parte interna, logo na entrada
da estrutura reprodutiva feminina, nós temos uma estrutura na entradinha do canal vaginal chamada de ímen. Não é hífen, é ímen, tá bem? Essa estrutura ímen, ela tem um papel importante. Ela, digamos assim, nos primórdios da humanidade, dos primatas, ela tinha uma função protetora para não entrar nenhum tipo de objeto, nenhum tipo de patógeno aqui no estrutura do canal vaginal. Mas com o tempo foi se perdendo um pouco da estrutura como um todo. O ímen tem vários tipos de formato, formato de rede, às vezes nem nasce, a criança nem nasce com o ímen já, né? Então varia bastante, tá? Então o ímen, ele é uma estrutura que funciona como se fosse, aspas, uma pequena rede da estrutura que separa a estrutura externa da estrutura interna do sistema reprodutor feminino. O canal vaginal, que está aqui, é a estrutura que vocês estão vendo, uma estrutura pequena, mais ou menos 9, 12 centímetros, não mais que isso, tá? Depende muito, isso é uma média, tá? É claro que algumas etnias mudam muito dependendo da anatomia da própria etnia, né? A etnia asiática tem um determinado média de tamanho, a etnia caucasiana europeia determinada média de tamanho, africana, dos nativos da América, e aí vai, tá? Logo aqui, passando em direção de baixo, né, para cima, nós temos aqui a estrutura chamada de colo do útero. Vocês já ouviram falar certamente no colo do útero. O colo do útero é aquilo que vocês ouviram falar como um forte candidato a sofrer um câncer, né? O câncer do colo do útero, nós falaremos mais à frente nos nossos capítulos do sistema reprodutor humano. É um tipo de estrutura na qual ele recebe o impacto da glande masculina, né? E que a glande, por ser uma estrutura que muitas vezes carrega alguns patógenos, eles se alojam aqui e desenvolvem células tumorosas. Mas eu não vou dar spoiler nas nossas próximas aulas falando sobre isso, alguns tipos de doenças, e vou deixar mais para o fim, tá bem? Deixando então o colo do útero, que é a comunicação entre canal vaginal e útero, está propriamente dito o útero. Tá? O útero, tu pode observar que por esses desenhos esquemáticos em azul e em vermelho, é uma estrutura muito vascularizada. Ele tem um tamanho, o útero, quando na posição normal não fertilizado, ou seja, não tendo nenhum bebê, tá? Ele é mais ou menos do tamanho de uma mão humana fechada, tá bom? E ele é coberto por um tecido, tá vendo? Espesso, é óbvio que ele está cortado, não é? Ele é espesso, totalmente irrigado, olha aqui, ó. Totalmente irrigado. Na anatomia humana a gente usa o azul como definidor da circulação venosa, com algumas exceções, porque são veias, e em vermelho, circulação oxigenada ou arterial, com algumas exceções, falarei mais à frente, para o sangue circulante entre artérias, tá bem? Então o útero ele tem uma camada mais interna chamada endométrio, que algumas meninas e alguns meninos já ouviram falar em endometriose, já vou falar mais à frente, tá? O miométrio, tá? O mios quer dizer músculo, tá? Ou seja, a camada muscular, que é o que provoca as contrações para a expulsão das camadas de tecido durante o fim do ciclo menstrual, durante o final desse ciclo e, consequentemente, a menstruação. E a parte que cerca, né, a parte externa do útero. Muito bem. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, essa estrutura aqui mais longilínea, né? Mais lembra muito um cano, né? É uma tuba, nós chamamos de tuba uterina. Antigamente alguns livros chamavam de trompa de falópio, tá? Não está errado o termo,
Mas como a biologia vem sofrendo algumas mudanças e atualizações dos termos biológicos, a gente está utilizando esse termo tuba uterina, tá, como o termo atual. Bom, a tuba uterina ela é importante. Por quê? Comunica o ovário, a estrutura que vai fazer a maturação final e a liberação do óvulo para migrar ao útero, certo? Havendo ou não a fecundação, certo? Então a tuba uterina ela é tão importante quanto qualquer outro órgão, até mesmo quanto o próprio útero. Porque se a tuba uterina tiver algum tipo de impedimento, ela for curta, ela for enovelada por uma má formação embrionária, ela for rota, ou seja, ela for cortada, né? A gente usa o termo rota, até um termo de espanhol, ela for rota, ela não tem comunicação, ela é curta, ela é cortada, né? Isso vai impedir a fertilidade feminina, pelo menos de um dos lados. Porque felizmente nós somos de simetria bilateral. Nós somos espelhos, se tu passar um plano aqui no meio, nós somos espelhos um lado do outro, o esquerdo é igual ao direito, o direito e vice-versa, né? Então, temos uma outra chance com este lado aqui, tá? Muito bem. Ovário, a última estrutura aqui evidenciada, reprodutivamente ativo, até mais ou menos aí, agora as projeções estão mudando, né? Ativo desde uns 10, 11 anos de idade, e inativo a partir de quase 50 anos de idade. Quando a mulher, inativo quando eu digo na liberação de óvulos, quando a mulher entra no estágio conhecido por menopausa. Então fica mais ou menos aí quase 40 anos ativo, não é? Trabalhando, liberando hormônios, liberando os óvulos e aí vai. O ovário muitas das vezes também é alvo de câncer, né? Tudo pode dar câncer, quase, né? Mas também em alguns momentos é sucinto a algumas interferências, vamos dizer assim, de patógenos, interferência de alguns tipos de medicamentos, alguns tipos de anomalias que podem levar ao câncer, tá? Essa é a estrutura interna, então, do aparelho reprodutor feminino. Estrutura interna, certo? Bom, nós temos alguns tipos de termos que nós vamos nos habituar. O chamado pudendo não é do verbo poder, tá? Pudendo é a parte que vem do pudor, tá? É de um termo do latim e que ele tem uma, digamos assim, uma conotação de exterior, tá? A parte onde causa o pudor de vergonhas, não é? A parte mais assim, digamos, não é social, como posso dizer, uma parte mais antropológica, vamos dizer assim, tá? O pudendo. Então, o pudendo feminino é composto de 4 estruturas, que são as estruturas externas, tá? Os chamados pequenos e grandes lábios, que delimitam a entrada da vagina, o vestíbulo vaginal, que é a entrada da vagina propriamente dita, tá? Que tem muitos ductos, as chamadas glândulas de Bartholin, tá? Que é a produtora da secreção lubrificante para o ato sexual. A maioria das mulheres ainda tem o que eu falei para vocês, o ímen, a estrutura que ele, aspas, fecha, quando eu digo aspas, né, já explicado, mas aspas, fecha a entrada externa para a interna do aparelho reprodutor feminino. Abertura da uretra. E ainda a estrutura clitóris, que é constituído então um tecido erétil, muita sensibilidade, muito vascularizado, e que eu falei a vocês que é o homólogo ao pênis humano. É homólogo principalmente à estrutura da glande, a glande masculina que nós vamos conhecer mais à frente, a função dela, tá?
Então, no aparelho reprodutor feminino, está aqui aí o ímen, né? A estruturazinha pequena, né? Protege contra infecções na infância, infecções bacterianas, tá? Normalmente ele é rompido na primeira relação sexual. Às vezes não rompe, né? Só para fazer um parênteses. Às vezes o ímen não rompe na primeira relação sexual. E às vezes causa um pouquinho de dor nas primeiras relações sexuais para a menina, tá? A vagina comunica o útero com o meio externo, possui média de 10 centímetros de comprimento, né? É a fonte literária que tem aí, é 10 centímetros. Pode ser um tantinho menor, um pouquinho maior. E, como falei, varia de etnia para etnia. Dilata-se durante o parto e o ato sexual. Tá bom? Tá aqui o canal da vagina. Dá para observar que quando o canal da vagina ele tem como se fosse umas dobras, né? Isso tem uma função. Essa função, pessoal, dessas dobras é fazer com que a glande, ao passar aqui, que ela é muito sensível, estimule o macho à ejaculação. Quando essa glande passa por essas estruturas onduladas, ele é ativado, os sensores, os neurônios sensitivos da glande, eles estimulam o macho a contrair o epidídimo, que nós vamos conhecer, a liberar o seu material genético, ejaculando e largando os espermatozoides no colo do útero, tá? Para a possível fecundação. Seguimos. O útero, então, é um órgão muscular oco que expande-se durante a gravidez. Felizmente, todos nós viemos dessa mesma metodologia biológica, vamos dizer assim, e embora não lembremos como é que é lá dentro, mas podemos observar por fotos, né? Até quem tem irmãos pode observar o quanto pode se expandir. Uma curiosidade interessante, como falei já do miométrio, que é um tecido muscular, tá? Esse miométrio ele tem uma capacidade muito grande de fazer essa expansão. Já o endométrio, ele é uma mucosa que reveste o útero, tá? É um local onde ocorre essa paredezinha, a chamada nidação. Nidar, vem de ninho, tá? É a fixação do embrião. Tudo bem? O colo do útero, aqui tem uma ressalvazinha, eu coloquei em uma caixinha. O colo do útero, também chamado de cervix, tá? Vem do latim, tá? É uma porção estreita que muitas vezes sofre com a ação do vírus HPV, o papilomavírus, né? Que esse sim danifica os tecidos e aí pode evoluir para algo crônico como um câncer de colo do útero, tá bem? Já a tuba uterina, essa tuba uterina ela conduz, antigamente chamada de tromba de Falópio, comunica a gônada, né, o ovário até o útero, tá? 3 regiões, o chamado terço distal, terço médio e terço proximal. Proximal de quem? Proximal do ovário, tá? Então, terço proximal, médio e distal, tá bom? Vamos lá. Oh, desculpa. A minha referência é o útero, perdão, tá? Referência é o útero. Terço distal do útero, terço médio, terço proximal do útero, perdão, tá? Nessa trompa de Falópio, então, comunica as gônadas, é o local onde ocorre a fecundação. Todo mundo acha que é o útero que vai receber e fecundar, lá vai acontecer todo, né? Toda balada vai acontecer lá. Não, tá? Mais ou menos no terço médio, próximo ao terço distal, isso varia bastante, tá? Varia com algumas condições, pessoal. Varia com algumas condições da fisiologia da mulher, da etnia, do tamanho da tuba. Varia com a motilidade dos cílios que existe aqui na tuba, tá? Sabe aqueles cílios? Cílios. Aquele mesmo dos cílios e flagelos? Cílios. Aqui tem cílios que empurram o óvulo em direção ao útero, tá? Depende muito dessa motilidade. Pessoas fumantes, mulheres tabagistas têm uma menor motilidade, tá? Então nota-se que varia bastante aonde ocorre a fecundação. Sim, ocorre na tuba.
até, dependendo da situação, ocorre, como tu já ouviu falar, gravidez tubária. Sim, algumas mulheres tiveram problemas e até mesmo ocasionaram aborto de gravidez tubária. O que significa isso? Significa que houve a fecundação, como está sendo demonstrado aqui, e por falta de motilidade na tuba, ou por ela é muito estreita, né? Ou por não ter motilidade dos cílios, o embrião começou a se desenvolver na tuba. Normalmente não vinga, tá? Esse embrião não vinga, tá bom? E o ovário aqui com os seus óvulos, ovócitos, né? Lembra? Os seus ovócitos. E aqui o folículo de Graafi, também chamado de corpo amarelo, que acabou de liberar um óvulo e faz o seu papel de mantenimento hormonal. Quando ele é fecundado, olha só, ele começa seus processos de divisão celular mitóticos, ocorre a nidação no útero e aí o papo continua, tá? Gônadas. Os ovários, chamados de gônadas. Os testículos masculinos, também chamados de gônadas, tá? Então, essas gônadas femininas produzem os óvulos, também chamados de ovócito de segunda ordem, ovócito 2. Esses também produzem, os ovários, os hormônios estrógeno e progesterona. São esses hormônios que oscilam nas meninas e que provocam os ciclos menstruais. Esses ciclos acabam quando a mulher engravida, acabam temporariamente, e acabam quando ocorre a menopausa. Eles também ficam suspensos, pessoal, quando ocorre a extirpação. Ou seja, quando ocorre algum tipo de problema na gônada e a mulher tem que retirar uma ou as duas gônadas. E aí aqui tem que haver suplementação hormonal, tá? Bom, tá aqui o ovário, tá? Me perguntam sempre, o que é esse coisinho aqui do lado, ó? Isso aqui, pessoal, é como se fosse uma conexão, tá? Que faz com que o ovário não fique balançando aqui, tá? A mulher se mexe, obviamente, né, para um lado e para o outro. O útero se expande. Isso aqui, ele é como se fosse uma comunicação que vai fazer com que o ovário fique sempre firme no mesmo lugar, tá bem? Os folículos de Graafi, como eu havia falado para vocês, são os chamados também corpo amarelo. Esses corpo amarelo, tá? Ele envolve preliminarmente, olha aqui, ó, o chamado ovócito de segunda ordem. São aquelas chamadas células foliculares que nutrem e protegem o ovócito de segunda ordem antes da ovulação. Já cansou de aparecer em provas de vestibular, antigos vestibulares, né? Cansou de aparecer essa imagem aqui. O que significa isso aqui? Isso aqui significa que o ovócito de segunda ordem, o ovócito 2, ou o famoso óvulo, está sendo liberado pelo ovário e a ovulação está acontecendo. E o que é isso aqui? Isso aqui nada mais é que as células foliares que vão fechar e vão continuar produzindo os hormônios estrógeno e progesterona, fazendo com que, se necessário for, mantenham esses hormônios quando a mulher engravidar. Se não se manter, se a mulher não fecundar, né, não for feito o sinal de que houve sucesso reprodutivo, esse folículo de Graafi degenera e é absorvido pelo sistema. Bem? O corpo lúteo, né, chamado corpo de amarelo, ele é então essa sucessão, vamos dizer assim, das células foliares, tá bom? Ele faz a produção da progesterona. Aqui mais uma imagem, né, uma outra imagem que eu achei interessante de colocar, fica um pouco mais para a tua leitura e até mesmo uma outra visão, né, de livro sobre o tema, né? A produção então do estrógeno e progesterona, que controla o desenvolvimento e funcionamento dos demais órgãos genitais, né? Então progesterona e estrógeno controlam também a estrutura
durante a cópula propriamente dita, né? Os caracteres características de secreção vaginal, né? De aumento da vascularização do próprio útero, né? Para fazer com que haja uma recepção, se assim ocorrer, do novo ser que se fixa, e um papel importante durante a puberdade no chamado desenvolvimento de caracteres secundários sexuais. Ou seja, o que é isso? Desenvolvimento de quadris nas mulheres, desenvolvimento de a estrutura, o chamado pudendo feminino, né? A chamada estrutura externa, desenvolvimento de lábios, né? Sexuais maiores, lábios externos maiores, desenvolvendo seios, desenvolvendo algumas características que vão fazer com que a mulher fique mais atrativa para a cópula, biologicamente falando, porque ela mostra uma questão comportamental que está próxima da maturidade sexual. Então, tudo isso que eu estou a dizer, pessoal, para vocês relatar, é uma estrutura, um tipo de conteúdo que já estamos permeando o comportamento animal. Ah, professor, nós somos animais, chamando de... Não. Pessoal, eu tenho que olhar o lado biológico, tá bem? Nós somos seres biológicos. Se nós somos seres biológicos, nós nos encaixamos em algum momento na escala zoológica, tá? Como nós somos animais primatas, vamos dizer assim, nós também temos comportamento. Então a estrutura comportamental, muitas das vezes, é dada pelo aparecimento de sinais. Tá? Nós não temos mais, por exemplo, a habilidade de sentir cheiro que muitos animais possuem. O cão, por exemplo, ele consegue sentir na cadela, né, o cheiro que ela está pronta para reproduzir. O homem, o Homo sapiens, já não tem mais essa aptidão. Não, o olfato foi-lhe extirpado, vamos dizer assim. Mas foi, né, substituído pela visão, pelo comportamento, não é? Pelo momento em que o hormônio fala mais para os dois agentes da propagação da espécie do Homo sapiens, tá? Então é um assunto que pode derivar bastante, né? Mas eu vou tentar focar aqui na estrutura fisiológica. Só para relembrar que é neste mesmo ovário que acontece essa estrutura aqui, ó, tá? Esse processo, perdão, estrutura não, processo. O processo de ovogênese, né? Com aqueles seus 3 maravilhosas fases: período germinativo, período de crescimento, período de maturação, tá bom? Então é aqui neste mesmo ovário. Já foi falado. Se tu não lembra, volta e estuda novamente, tira tuas dúvidas para que fique bem claro. Uma coisa está conectada à outra. Falemos agora um pouco sobre o aparelho reprodutor masculino, tá? Este é mais simples, vamos dizer assim. É um órgão praticamente chamado órgão externo, tá? Se nós passarmos um plano chamado plano sagital, esse aqui é um plano que nós vamos ver, vocês vão conhecer esses tipos de planos corporais dos animais no segundo ano do ensino médio. Mas é chamado plano sagital, ele corta o indivíduo a meio, tá? Num plano em que ocorra simetria bilateral. Nós temos então o chamado, como órgãos externos, o pênis, o escroto e o testículo. Pênis, escroto e no interior do escroto, o testículo. Tá? Bom, tem várias legendas aqui, né, pessoal? Várias legendas. Mas essas 3 são as principais. Outras tantas estão sendo enunciadas aqui, tá? Como, por exemplo, observa aqui na estrutura peniana, como foi o primeiro órgão citado. Na estrutura peniana, tu observas algumas estruturas mais redondinhas, né? Coloridas até mesmo de vermelho. O pênis, ele é um chamado corpo esponjoso, tá? Ele não tem nenhuma estrutura rígida nele. Esse corpo esponjoso, ele fica enrijecido durante o ato sexual porque ele é repleto de sangue. E a pressão sanguínea na base do pênis faz com que o sangue retido aqui mantenha-o ereto, tá? Então, só para demonstrar e tirar a dúvida de algumas pessoas que acreditam que o pênis ainda tem osso. Não. Ah, mas eu ouvi falar que pênis pode quebrar. Sim, pode quebrar. Tu
pode quebrar a estrutura cavernosa, pode danificar essa estrutura, mas quebrar como se fosse um osso, não. Tá bem? Já na uretra, pessoal, olha aqui, ó. Uretra. O pênis, assim como estrutura reprodutora masculina, ele também é um órgão comum à estrutura excretora. Tá? A uretra, por onde passa a urina, também passa material genético. Ai, que nojo! Não, pessoal, antes de haver ejaculação, há toda uma preparação do canal da uretra, uma desinfecção por vários tipos de líquidos que eu já vou falar para vocês, que preparam a passagem para que não haja nenhum tipo de contágio. Tá bem? O canal deferente, não é diferente, é deferente, tá? Que conecta o epidídimo, que já foi falado aqui, se não me engano, na aula de espermiogênese. O epidídimo fica aqui em cima do testículo e ele armazena os espermatozoides prontos. Quando contraído o epidídimo pelo canal deferente, ele faz a volta e sai pela uretra. Tá bem? Ainda temos a chamada vesícula seminal, que ela tem um papel importante, já vamos falar. Bexiga, que está logo aqui em cima, né? Faz como se fosse uma alça para a passagem do canal deferente. A próstata, a famosa próstata, falaremos sobre ela. E a chamada glândula bulbo-uretral. Tá? Todos eles vamos falar agora a respeito. Bom, o primeiro deles é a chamada bolsa escrotal, chamada de escroto. Né? A bolsa escrotal armazena e protege os testículos. Tá? Opa, desculpa. Que são as gônadas masculinas. Possui então um músculo chamado de cremaster, né, que controla a chamada temperatura dos testículos. Presta atenção que isso é importante, principalmente para ti, guri. Tá? O cremaster é aquilo que faz com que o escroto, o saco escrotal, suba, tá? E desça de perto do teu corpo. Como é que isso acontece? Quando a temperatura aumenta, tá? Aqui, ó, a temperatura aumenta, a bolsa se distende, ou seja, o cremaster relaxa para diminuir a temperatura interna. Quando a temperatura baixa, a bolsa contrai, ou seja, o cremaster contrai para aumentar a temperatura interna. Bom, para que isso é feito? Uma única razão. Tá aqui ela. O controle da temperatura dos testículos é extremamente importante para a continuidade da espermiogênese. Vou repetir. O controle da temperatura é extremamente importante para a continuidade da espermiogênese. A espermiogênese não funciona na temperatura que o resto do teu corpo funciona. Ele tem que estar mais ou menos meio a quase 1 grau a menos. Tá? Por quê? Olha, papai do céu quis, tá? Vamos dizer assim, brincadeira. Mas a estrutura que contrai e relaxa faz com que a espermiogênese continue. É da natureza humana, da natureza de alguns mamíferos que isso aconteça. Todos, principalmente os mamíferos que têm o saco escrotal externo. Tá? Todos eles com um testículo em par. Tá? Então produz os gametas masculinos, o próprio testículo, né, dos espermatozoides, e também ele é o produtor da testosterona. Tá bom? Então tu nota uma coisa. Assim como o ovário feminino, o testículo masculino, ele é um chamado órgão duplo, uma estrutura dupla. Produz células reprodutoras e também produz hormônios. Ele é um órgão também endócrino, tá? Endócrino hormonal, tá? No caso do homem, produzindo a testosterona. E o que é a testosterona? Ele é um hormônio
que é chamado hormônio da masculinidade. É o hormônio que ele faz com que ocorra a maturação dos espermatozoides, a espermiogênese como um todo, faz com que caracteres sexuais secundários masculinos, ou seja, o aumento da estrutura da musculatura, o aumento da massa óssea, também influenciado pela testosterona, a mudança da voz durante a adolescência, tá? Quando o menino muda aquela voz mais aguda para uma voz mais grave, é a influência da testosterona no enrijecimento das chamadas fendas vocais, tá? Assim como o crescimento de pelos pelo corpo e o aumento da libido, tá bom? A testosterona é fundamental no aumento da libido. E sim, existe a chamada andropausa. Vocês não vão ter libido o resto da vida. Mas, homens, principalmente. Não vão ter o resto da vida. Por quê? Porque a testosterona ela entra em decréscimo a partir dos 45 anos. Tá? Alguns especialistas endocrinologistas dizem que a partir dos 40 ela começa a cair. Claro, não é um cair de um prédio vertiginosamente. Não, ele vai caindo aos poucos. Tá? Para alguns com maior velocidade, para outros com menos. Tá? Aí estão, né, os testículos. Pensa sempre que isso aqui são dois, né? Os testículos, então, uma visão interna, ela totalmente coberto de vasos, né? Esses pequenos túbulos, nós já falamos deles. São chamados túbulos seminíferos, aonde acontece a chamada espermatogênese. Ela acontece da região mais interna do túbulo, né? Na parede do túbulo, para a luz do túbulo. Tá? Ou seja, a espermatogônia está aqui. O crescimento dessa célula espermatogônia está aqui. Os processos meióticos e os processos finais da meiose formando com a espermatogênese final aqui a formação do espermatozoide. Tá bem? Os capilares, ou seja, a nutrição dessas células chegando através da rede sanguínea. Observando aqui o desenho macro. Epidídimo. Túbulos enovelados que vão guardar o material pronto para a ejaculação. Tá bem? Relembrando também, é nesses mesmos testículos que acontece a espermatogênese, tá? Naquelas 4 fases, né? Bonitinhas, né? Período de multiplicação, crescimento, maturação e a própria espermiogênese, tá? Onde acontece a produção dos espermatozoides, células reprodutivas móveis do homem, tá? Aqui é só para ilustrar, não é? A estrutura do espermatozoide, saindo de uma estrutura bem celular, uma cara bem de célula, né? E já modificando a sua estrutura para uma célula móvel. Isso aqui, pessoal, é a espermiogênese, tá? É a formação do espermatozoide. Aonde eu tenho a participação do complexo de Golgi, já falado, formando as chamadas vesículas do acrossoma. As mitocôndrias migrando para próximo ao polo oposto, né, do acrossoma, para dar energia para o conjunto de centríolos que vão formar o flagelo. O citoplasma sendo diminuído, porque não tem por que carregar peso, não é? E a formação da estrutura móvel espermatozoide. Tá? Só relembrando isso aí. Aqui só tem a anatomia, vamos dizer assim, do espermatozoide. A cabeça com pronúcleo, tá? O acrossoma com o complexo de Golgi. A peça intermediária com as mitocôndrias, não é? Que vão dar ATP, né? A estrutura energética para movimentar a terceira e última parte, que são cílios
flagelos, que são centríolos modificados para mover toda essa estrutura em direção ao óvulo. Tá bom? Bom, ainda temos na visão interna as chamadas células de Leydig. Tá? As células de Leydig são células que vão aqui, ó. Perdão, aqui embaixo. Aqui embaixo. Células de Leydig que vão produzir a testosterona. Então a testosterona não está aqui na luz do tubo. Ela não é uma secreção que é produzida e liberada junto com os espermatozoides. Pessoal, células de Leydig é uma célula endócrina. Ela é uma célula que sob influência do chamado LH. Ah, professor, nunca ouvi falar do LH. É o chamado hormônio luteinizante. Tá? Esse hormônio luteinizante, ele vem da hipófise, vamos falar disso, tá? E ele é o responsável por dizer para a célula de Leydig, olha aqui, ó, produz testosterona aí para nós termos aí espermatozoides e continuarmos a propagar na vida. Beleza? Então a célula de Leydig vai lá e começa a produzir o seu produto testosterona, tá? Um menor número de células de Leydig produzirá um menor volume de testosterona? Via de regra, sim. Mas existem exceções. Assim como as células de Leydig, muitas das vezes, quando ocorre uma disfunção por andropausa, algum tipo de, digamos assim, problema, não é? Câncer, vamos dizer assim, de testículo, que existe e é frequente, tá? Onde deve-se extirpar um dos testículos, tirar fora, né? E fica apenas um, ou às vezes não fica nenhum, alguém tem que fazer o papel da célula de Leydig. Aí tu usa o hormônio sintético testosterona, tá bom? As células de Sertoli, tá? Que produz o nutriente, tá? Para o grupo dos espermatozoides. Se é para o grupo dos espermatozoides, pessoal, não vai estar na volta das células de Leydig. Vai estar onde? Na volta das células espermáticas. Então essa é a grande diferença entre células de Leydig e células de Sertoli. O pessoal confunde pelo nome dos anatomistas, tá? Mas as células de Sertoli, elas estão próximos aqui aos espermatozoides. E as células de Leydig são as células endócrinas, próximas aos vasos sanguíneos e, digamos assim, fora do alcance, entre aspas, tá? Dos espermatozoides. O epidídimo, então, é o local de amadurecimento e armazenamento dos espermatozoides. Muito importante o epidídimo, tá? Ele guarda um volume grande de espermatozoides até a ejaculação. Cada 72 horas, em média, esse epidídimo ele é cheio, tá? Ele fica no seu estágio mais, digamos assim, de maior capacidade, cheio de espermatozoides. Então ele já tem plena função para a ejaculação num volume grande de células reprodutivas, tá? Bom, os ductos que são importantes para a estrutura reprodutora masculina. Os chamados ductos deferentes e as chamadas glândulas acessórias. Aqui está, digamos assim, a parte master da aula para sistema reprodutor masculino. O canal deferente comunica o epidídimo à célula seminal. Tá? Canal deferente... desculpa. O canal deferente comunica o epidídimo à vesícula seminal. A vesícula seminal produz o líquido seminal. Contém muitas substâncias nutritivas. Tu tem que imaginar, vamos dizer assim, uma viagem. Os espermatozoides vão ficar muitas horas sem nutriente. Aquele nutriente que tem no ATP liberado, sob forma de ATP, pelas mitocôndrias que estão próximas da cauda, é para a cauda. Não é para a própria célula. Então, tem que ter algum tipo de nutriente para manter aquele tipo de movimento. Então, como que vai se conseguir? Através de glicose. Um tipo de glicose muito frequente no líquido espermático, na vesícula seminal, é a frutose. Tá?
que vai nutrir o espermatozoide fora do organismo masculino. Então ele vai continuar a motilidade dele, conseguindo mover-se, conseguindo gerar ATP através da frutose liberada pela vesícula seminal. A famosa próstata. Já ouviu falar? Não preciso nem citar, né? Pessoas às vezes próximas a ti tiveram problemas com próstata. O que faz a próstata? Tu que é homem principalmente precisa saber. Produz a secreção prostática. É uma substância de teor alcalino que reduz a acidez da vagina. Sim, a vagina é ácida. Por que a vagina é ácida? Não basta tu saber isso. A vagina é ácida. Para que serve a vagina ácida? Pessoal, a vagina sendo ácida, ela evita com que muitos patógenos se instalem. Mas ela é nociva. Essa acidez é nociva para os espermatozoides. Então, a partir do momento que eu libero um elemento neutralizante, eu faço com que os espermatozoides consigam estar ali e tentar encontrar o óvulo para fecundação. Tá bom? Funciona como se tu tomasse um Estomazil no momento que tu estás com uma gastura no estômago, né? Uma acidez muito alta. É como se tomar um Estomazil, tá bem? Favorecendo então a sobrevivência dos espermatozoides no ambiente. Glândula bulbo-uretral. Produz uma secreção que lubrifica o canal da uretra e facilita a motilidade dos espermatozoides. A própria uretra, o canal, né, já dentro do pênis, que comunica o excretor, durante a micção, e o sistema, ficou um pouco desconfigurado, reprodutor, né, masculino com o meio externo. Ou seja, o momento da ejaculação. E o próprio pênis como uma estrutura copulatória, um órgão copulador, quando estimulado se torna ereto devido à entrada de sangue no seu interior, como já havia mencionado. Eu vou voltar só alguns slidezinhos aqui para te mostrar todas as estruturas de novo, tá? Epidídimo, canal deferente, vesícula seminal, tá? Próstata, que agora tu já sabe o que ela faz. Vesícula seminal liberando frutose, né, elemento de nutrição. Próstata liberando substância alcalina para os espermatozoides sobreviverem. Glândula bulbo-uretral, uretra, pênis. Tá bem? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os hormônios relacionados à reprodução. Olha, são um bocado. Claro, esse desenho que está aqui à direita, ele é um desenho que ele congrega todos os órgãos sexuais. É só um boneco, um desenho esquemático genérico, generalista. Observa que os que estão pintados em roxo, não é? Estão relacionados com o processo reprodutivo. Bom, dá uma olhada. Todos os hormônios relacionados ao processo reprodutivo nós chamamos de gonadotrofina. Gonadotrofina. Tá? As gonadotrofinas são hormônios que estão relacionados com o ato sexual, tá? A reprodução. Bom, os hormônios sexuais possuem chamadas características primárias, que são as características por si só, ou seja, o que elas fazem no próprio local. E as chamadas características secundárias. Secundárias, ou seja, que por ação das primárias, as secundárias acontecem. Tá? Atuando também as gonadotrofinas no chamado ciclo menstrual, chamado ciclo ovariano, ciclo endométrico e alguns feedbacks que são dados através desse ciclo menstrual. Ou seja, o efeito que pode fazer o vai e vem desse ciclo menstrual. Tá? A oscilação hormonal que faz com que ele seja cíclico. Tá bem? Vamos indo mais à frente. Quem é o capitão do negócio? Tá? Para não dizer capitão, vamos botar uma patente maior. Vamos chamar ele de general. O general de tudo isso é a hipófise. A hipófise comanda tudo. Vou repetir.
A hipófise comanda tudo. Cadê a hipófise? A hipófise fica junto ao teu cérebro, na base, aqui, ó, e tem um formato que lembra muito duas bolinhas, uma ao lado da outra, tá? Pessoal, a hipófise ela tem um tamanho de 2 ervilhas, tá? É esse o tamanho. Mas a sua importância é absurda. Tudo funciona pela hipófise. Todas as outras glândulas, pode-se dizer assim, ou sofrem influência direta ou influência indireta da hipófise. Bom, a glândula hipófise, através da sua porção chamada de neurohipófise e a sua porção adenohipófise, são os controladores das gonadotrofinas. Saliento aqui a chamada adenohipófise. A adenohipófise, essa regiãozinha que está aqui em vermelho, tá? Essa porção, libera o chamado FSH, o chamado hormônio folículo estimulante. Está aqui relatado. E o LH, o hormônio luteinizante, que está aqui embaixo descrito. Tá? Só isso que ele faz? É claro que não. A adenohipófise libera a prolactina, que é um hormônio relacionado à lactação, o tireoide estimulante, a CTH, somatotrofina, entre outros. A porção da neurohipófise, libera a ocitocina, hormônio do prazer, o antidiurético. Tem vários outros hormônios aqui relacionados. Se ele não produz, ele manda um hormônio que manda outro órgão produzir, tá? Diretamente ligado à hipófise, quem são os hormônios que estão relacionados? São chamados hormônios gonadotrofinas, gônado, né, de gônada, que estão ligados a testículos e ovários. O LH e FSH. Tanto homem ou mulher sofrem influência desses dois. Repito. Tanto homem quanto mulher sofrem influência do hormônio luteinizante quanto do hormônio folículo estimulante. Certo? Como que isso ocorre? É claro que, por serem hormônios genéricos, vai depender do tecido onde ele atua. Tá bom? No homem, o LH produz testosterona. Então, ele sai da adenohipófise, vai direto pro testículo e o testículo produz testosterona. O FSH no testículo estimula a produção do espermatozoide. Tá? O FSH atua, por exemplo, está aqui em espanhol, mas é uma figura tão bonitinha que eu quis botar. Atua sobre as células Sertoli e mediante elas sobre o desenvolvimento dos espermatozoides. Tá? Então nota que esses dois hormônios, LH e FSH, direto no testículo, produzindo a parte hormonal, testosterona, e FSH, folículo estimulante. Olha a palavra folículo estimulante, ou seja, é um tipo de hormônio que vai atuar no desenvolvimento da própria célula. Porque esse FSH na mulher vai desenvolver o óvulo. Quer ver? LH e FSH estimulam o ovário a produzir estrógeno e progesterona. Os dois. Tá? E ocorre também a regulação do ciclo menstrual. Tá? Como mostrado aqui, ó, o FSH causa a maturação do folículo, tá? Aqui no ovário. O ovário matura esse óvulo e libera esse óvulo, tá? A mesma coisa acontece com o estrógeno, tá? Que é produzido estimulada a produção, né, do estrógeno e progesterona pelo ovário através da ação dos dois hormônios. O estrógeno e a progesterona, os níveis vão aumentando ou diminuindo de acordo com a resposta do que está acontecendo aqui no útero. Tá? Ou seja, se o útero
ele tem um embrião se desenvolvendo, ele vai ter uma resposta, tá? Se ele tem, por exemplo, o chamado corpo lúteo, né? Esse corpo lúteo, né, que é aquele corpo que vai fazer com que haja a sinalização, olha, aqui tem algum tipo de serzinho se desenvolvendo, tá? Então ele mantém a progesterona, tá? Mandando dizer, olha, diminui aí o LH, tá? Então alguns efeitos rebotes, vamos dizer assim, cíclicos, que o LH e o FSH vão fazer, principalmente no ciclo menstrual, que será assunto agora da nossa segunda parte da aula, tá? Diferenciação sexual, a testosterona presente ou ausente vai definir o sexo. Pois bem, pessoal, essa imagem está no teu livro, tá? No teu livro, que eu já vou te indicar qual é a página que eu não me esqueci agora, mas está no teu livro, tá? Durante a 7ª semana de desenvolvimento do embrião, começa a se desenvolver a estrutura genital, tá? Se a testosterona for bastante presente, tá? Bastante presente, ou seja, quem é que vai liberar a testosterona? Quem é que vai dizer, olha, eu sou um homem, né? Um indivíduo, eu sou XY, é o cromossomo Y. Eu sou XX, eu sou uma mulher, ou seja, eu tenho uma menor quantidade de testosterona. Então, o desenvolvimento vai mover-se, né, em direção ao desenvolvimento do aparelho reprodutor feminino. No caso, se tem testosterona, o desenvolvimento peniano vai acontecer. E olha aqui quando eu disse para vocês que comparativamente são estruturas reprodutoras muito similares, tá? Olha só a estrutura do pênis, ela é análoga ao do clitóris. A estrutura dos lábios menores e maiores, o menor forma a estrutura peniana e o maior saco escrotal. Então nota que é tudo conectado, são mesma origem embrionária. Quem desenvolve ou não um órgão ou outro é a influência da testosterona, tá bem? Mediada pelo cromossomo Y. Testosterona então define características sexuais secundárias, desenvolvimento da musculatura, engrossamento da voz, barba, etc. Mulheres também têm testosterona, pessoal. Os níveis são muito mais baixos que os homens, tá? E principalmente a queda do nível de testosterona pode ser ocasionada devido ao uso de pílulas anticoncepcionais. A pílula leva à produção da chamada SHBG pelo fígado, que é um tipo de hormônio que faz com que haja a redução, substância que ocorre a redução e degradação da testosterona. O estrógeno e a progesterona, então, são características sexuais secundárias femininas. Estrógeno desenvolve mamas, quadris, gordura do quadril da menina, né? Por que eu tenho gordura no quadril? Pergunta-se a menina. São tudo características que são preparadas para a gravidez. Precisa de energia para nutrir o teu corpo, o corpo do feto, né? Então, esse acúmulo de gordura ele é necessário. A parede do útero, então, com estrógeno e progesterona, prepara o útero para receber o embrião. O homem também vai produzir, tá? Estrógeno e progesterona, mas, né, metade do nível que as mulheres produzem, tá bom? O ciclo ovariano e ciclo menstrual vai ficar agora para uma segunda parte dessa aula, tá bom? A gente volta na segunda parte, que será postada já já. Para não ficar muito comprido, deixei assim, tá bem? Um bom estudo, pausa, volta, olha no teu livro que vale a pena, o conteúdo é bem legal. Abraço, até a próxima parte.